Nós vamos para as cotas, e as cotas elas são bem importantes no desenho porque elas vão especificar quais as dimensões do meu projeto. Nos desenhos nós vamos ter 3 linhas de cota, primeira, segunda e terceira. A distância entre a linha de cota e o último elemento do desenho seria o ideal entre 2 centímetros a 2,5 centímetros na escala 1:100. Mas isso não é uma regra sagrada que eu não posso quebrar, eu posso fazer mais próximo. Isso é apenas uma recomendação. E a distância entre cada linha de cota é de 1 centímetro. Então aqui eu tenho a minha linha de cota. A linha de chamada é a linha que vai até o desenho para dar a dimensão. Então eu vou ter que ter uma linha de chamada, começando aqui pela terceira linha de cota. Começando pelo final do desenho, vou pegar uma linha de chamada da linha de fora da parede, com a distância da linha de chamada de aproximadamente meio centímetro, entre a linha de chamada e a projeção da cobertura, e essas sobrinhas aqui é mais ou menos também meio centímetro. Digamos que aqui é o final do meu projeto, então vou pegar outra linha de chamada, alinhada com a linha de fora da parede, e vou ir até a terceira linha de cota. Na terceira linha de cota eu vou fazer esses tiques e aí eu vou colocar a minha dimensão. Então, por exemplo, digamos que seja 4 metros. Dimensão externa total. O tamanho do número aqui é de subtítulo, então mais ou menos a altura aqui que eu vou ter do número é de 3 milímetros. Mas é só para ter uma base, eu não preciso ficar medindo número por número, longe disso, tá? Se vocês quiserem é só colocar aquela folha com as linhas por baixo do sulfurizê, fica mais fácil de colocar o número aí, tá bom? Na segunda linha de cota, a regra é pegar as espessuras da parede. Então, eu vou pegar aqui alinhadinho com essa linha de dentro da parede, vou até a segunda linha de cota e vou fazer os tiquezinhos aqui. Mesma coisa para o lado de cá. Fiz os tiquezinhos, coloco a espessura da parede, que seria, no caso, 13 centímetros. E aí eu vou colocar a largura no meu ambiente, que vai ser 3,74. Na primeira linha de cota, eu vou cotar novamente a espessura da parede, 13 centímetros, e agora eu vou colocar também a largura da minha janela. Então, alinhadinha aqui com a linha da janela, eu vou puxar e vou fazer a minha linha de cota. Então, digamos que aqui a janela tenha 2 metros de comprimento. Vou colocar a dimensão 87 centímetros para cada lado, que é as bonecas aqui da minha janela. Então, sempre começar pela linha de cota de fora, pela terceira. Terceira cota, cotando a dimensão total externa. Na segunda linha de cota, cotando a espessura das paredes e a dimensão interna dos ambientes. E na primeira linha de cota, cotando a espessura da parede, bonecas e dimensão das aberturas. Se não houver aberturas, eu posso fazer só 2 linhas de cota, porque essa aqui daí não vai precisar. Então, cada situação ela tem que ser analisada, mas o padrão é esse. No meu desenho, para eu poder cotar, como eu sei que essa parte aqui de cima está com um espaço menor, eu não vou estar utilizando essas distâncias de 2,5, 1 e 1. Eu vou fazer um pouquinho menor. Não tem problema, não estou infringindo nenhuma norma com isso, porque isso aqui é só uma recomendação. Tá? Primeira linha de cota para o último elemento do desenho, e a distância aqui entre cada linha de cota eu vou colocar 1 centímetro mesmo. Mesma coisa para o lado de cá. Vou jogar aqui 1,5 centímetro. E a distância entre cada linha de cota é 1 centímetro. Para baixo, a mesma coisa. E para cima, que meu espaço é menor, não tem problema. Eu vou lançar aqui 1,5 centímetro e vou fazer apenas 2 linhas de cota, porque daí a dimensão total externa ela já vai estar aqui para baixo, aí não vai ter problema. Agora eu vou fazer as minhas linhas de cota. Então a linha de cota, eu vou pegar a alinhadinha aqui com a parede, vou fazer até aqui embaixo. Então eu vou começar cotando aqui do lado direito. Vou pegar da parede e vou até a terceira linha de cota. Então a distância entre a linha de chamada para o desenho deve ser de aproximadamente meio centímetro. Ó. Então eu posso até fazer uma marcação e daí eu vou seguir essa marcação para que todas as linhas tenham o mesmo tamanho.
linha de chamada aqui, ela tem que estar alinhadinha com esse cantinho de fora da parede, para eu poder colocar a dimensão total externa, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar o meu tiquezinho, tanto aqui embaixo, aqui em cima, e vou colocar a minha dimensão, que é de 8 metros e 70 centímetros. Ó, sempre olhando da direita para a esquerda, então todos os meus números na vertical vão ter que ficar nessa posição aqui, ó. O set técnico ele é diferente, ele não tem o tracinho aqui no meio. Tentar fazer ele centralizado aqui entre as linhas de chamada, tá? Na segunda linha de cota, então aí eu vou pegar a espessura da parede e vou até a segunda linha de cota, ó. Então eu cheguei aqui, vou fazer o tiquezinho. Aí tem que ter as sobrinhas aqui em cima, né? E aí agora eu vou colocar as minhas dimensões internas. Então aqui seria 2,84. Primeira linha de cota, aqui não tem abertura, não tem janela, então eu só vou ter que repetir as dimensões. Vou colocar aqui as espessuras da parede, como o espaço é pequeno, eu vou colocar do ladinho. E aí agora eu vou colocar a dimensão da minha janela. Então a minha janela do banheiro ela tem 80, e aqui a boneca de cada lado, 35 centímetros. Aqui na primeira linha de cota eu vou poder cotar esse pilar. Então ele vai só até a primeira linha de cota. 30 centímetros, 13 da espessura da parede. E aqui vai ser então 3,84 menos 30, 3,54. O mesmo procedimento. Começo, no caso, é primeira, segunda e terceira linha de cota. Vou começar pela terceira linha de cota. Vou até colocar um númerozinho aqui do lado, ó. Começar pela terceira. Alinhadinho com a linha da parede do canto de fora, eu vou puxar a linha de chamada até a terceira linha de cota. Ó. Mais ou menos meio centímetro de distância para a projeção da cobertura. E mais ou menos passando meio centímetro depois da terceira linha de cota. Externa vai ser de 5,35. Na segunda linha de cota, eu vou fazer igual ao exemplo anterior. Eu vou cotar aqui as espessuras da parede, pegar a linhadinha aqui com a linha de dentro da parede e vou até a segunda linha de cota. Aqui as espessuras das paredes e agora eu vou colocar as dimensões internas. As dimensões internas que eu vou colocar aqui. Então, antes a dimensão externa era 2,15, menos 13 e 13 de cada lado da parede, eu vou ter aqui 1,89. 5,35 menos 13, 13 e 13, menos 1,89, vai dar 3,07 metros. Reparem que as cotas eu sempre estou fazendo em centímetros, então ela não tem a vírgula, tá? E aí, por último, eu vou estar colocando a minha primeira linha de cota, que eu vou estar cotando a minha abertura. E aqui eu vou colocar a dimensão da minha abertura e a dimensão da parede até a abertura, que é 1,27 m. E por último aqui eu vou repetir a dimensão. Cotar do lado esquerdo, então mesma coisa. Primeira, segunda, terceira linha de cota. Alinhadinho aqui com a minha parede. E vou fazer a minha terceira linha de cota. Vou colocar o tiquezinho, e daí a dimensão. Então, o número sempre da direita para a esquerda, então 8,70 metros eu vou indicar dessa forma aqui. Segunda linha de cota, vou pegar agora as espessuras das paredes.
As espessuras das paredes aqui eu não vou pegar do banheiro, porque o banheiro está no interior aqui do desenho. Eu vou pegar só o que está aqui mais na parte externa da minha planta. Então aqui eu vou colocar os 2,84, os 13 centímetros que é a espessura da parede. E aqui por último eu vou colocar a minha dimensão interna da varanda. 170 menos 13, 13, 13, 2,84 vai dar 5,47. Na primeira linha de cota eu já tenho aqui as espessuras das paredes. 13, 13 aqui de novo. 13 de novo. E daí agora eu vou colocar a dimensão da minha abertura. Somente na primeira linha de cota, tá? A dimensão dela é 1,20 m. E aqui daí eu vou repetir a cota, porque não tem mais nenhuma abertura para eu cotar aqui. Boneca da porta, 50 e aqui 1,14. Cotas internas eu posso ter também, porque em nenhum momento eu cotei essa largura do banheiro e nem aqui a porta do banheiro. Então, para fazer as cotas internas, eu vou fazer a cota bem próxima do meu desenho, 1,5 centímetro de distância e uma linha de cota já está valendo. Vou puxar aqui a minha linha de chamada para pegar a espessura da parede. No computador, eu vou fazer as cotas sempre coloridas, ou linhas laranja ou azuis, justamente para não ficar muito confuso o desenho. Aqui eu vou puxar a largura da minha porta. A minha boneca é 20, largura da minha porta 80, espessura da minha parede 13, minha boneca vai ser 50. Aqui eu vou colocar então 13 centímetros da espessura da parede e 13 centímetros aqui também a espessura da parede. Se eu fizer uma linha de chamada aqui vai ficar confuso, então deixo o jeitinho que está aí e coloco a dimensão do meu banheiro, que é 2,50 m. Mesmo procedimento, vou pegar aqui alinhadinho com a linha de fora da parede. De cima, fiz só 2 linhas de cota. Então, começando pela segunda linha de cota, vou puxar aqui as espessuras da parede. Não fiz a terceira porque a terceira está aqui embaixo, tá? 5,35 já fiz ela. Vou fazer então aqui em cima sem a terceira linha de cota. Então aqui eu vou colocar 5,09 m, que é a largura do ambiente, 13 das paredes. Se vocês fizerem no 1 a 2, evitar o que eu estou fazendo aqui, de encostar um número na margem. 13 centímetros da parede, dimensão aqui da minha janela é 1,60 m. E aí eu vou fazer 5,9 menos 1,60 e menos a minha boneca que eu fiz aqui, que era 1 metro. E fica 2,49. O nível, ele indica a altura do piso em relação ao solo. Então, cada ambiente, todo ambiente eu tenho que colocar o nível. Tá? Quem tem o bolômetro, usa aqui o círculo número 4. Quem não tem o bolômetro, vai na mão mesmo, tenta fazer bem firme, né, para ele não ficar cada círculo de um tamanho. A ideia é que o desenho fique padronizado. Vou pintar aqui o canto esquerdo e o canto direito, esquerdo superior, direito inferior. Se inverter não tem problema, mas daí faz os outros todos do mesmo jeitinho. Vou colocar aqui o nível da minha varanda de 10 centímetros, então é 0,10. O ideal seria que todos os ambientes estivessem no mesmo nível, tá? Nós estamos fazendo os 3 ambientes em níveis diferentes só para poder simular algumas situações do desenho técnico. Como que eu sei que são níveis diferentes? Porque embaixo do nome de cada ambiente eu vou colocar a indicação do nível, então fiz aqui na varanda, vou fazer no banheiro e na sala, e nas portas dos ambientes tem essa linha aqui. Essa linha representa que aqui há um degrau. Então agora eu vou para o nível do banheiro. Vou pegar lá o meu círculozinho 4. Embaixo aqui da sala a mesma coisa. Vou fazer uma linha no meio. A indicação do nível, do número do nível, eu sempre vou colocar no lado direito.
Tem o banheiro e o box. Aqui eu vou ter que colocar mais um nível, porque o box eu tenho que fazer ele um pouquinho mais baixo que o banheiro, porque senão quando eu ligar o chuveiro, eu vou inundar todo o meu banheiro. O nível do banheiro vai ser mais 20 e o nível da sala também vai ser de mais 20. Diferença de 2 centímetros entre o nível do box e o nível do banheiro, por conta do chuveiro. E aqui na frente do projeto, vou colocar aqui no cantinho, eu vou fazer o meu nível 0. Todo projeto ele sempre tem 2 níveis, no mínimo 2 níveis, o nível interno e o nível externo. Então eu estou dizendo que aqui fora o nível é 0. No canto esquerdo inferior, eu vou colocar o título do meu desenho. Com letra de título, eu vou escrever planta baixa. Subtítulo eu escrevo escala. E título, novamente, eu coloco a escala 1 para 50. E com letra de subtítulo, eu escrevo área construída. A área construída, eu vou contar a espessura das paredes e não vou contar os beirais. Então, eu vou fazer 8,70 vezes 5,35. Aí eu vou ter a minha área construída, que vai ser de 46 metros e 54 centímetros. O norte é muito importante numa planta baixa, é como se fosse em um mapa. Eu tenho que estar dizendo para que direção está o meu norte. Sempre tem que estar aqui, ó, no canto direito superior do desenho. Vou fazer um círculozinho. Se vocês não tiverem um bolômetro, pode ser uma tampinha, pode ser um compasso. O meu norte para cima, mas ele poderia ser para qualquer lado, tá? Vai depender da posição do projeto de vocês, quando vocês forem fazer ele. O N do norte, inclusive, ele pode ser um pouquinho maior do que o outro. Onde tem projeção de viga, então eu vou escrever aqui do ladinho. Projeção viga. Aqui também, projeção viga. Vou colocar em todas as minhas portas um símbolozinho indicando qual porta que é. Então eu vou usar aqui o meu bolômetro número 5. Quem não tiver bolômetro, lembrando, pode fazer na mão. Essa vai ser a minha P1. Vai ser a minha P2. E aqui vai ser a minha P3. Essa vai ser a minha J1, a minha J2 e a minha J3. Aqui do lado eu vou fazer o meu quadro de esquadrias. O quadro de esquadrias, as linhas com meio centímetro, que é para poder caber todas as minhas informações. Meio centímetro para o lado para colocar o símbolo, então P1. Aqui daí vão ter as dimensões. Na sequência é o material, o sistema e a quantidade. A P1, as dimensões dela é 1,80 por 2,10. Nas portas eu sempre vou seguir a seguinte metodologia. Dimensões das portas é sempre a largura, a altura. Tá? Então 180 é a largura, 2,10 é a altura da minha porta. O material não há, porque é só uma abertura, ela não tem esquadria. Sistema também não tem, é só uma abertura, não tem esquadria. Não é nem de abrir, nem de correr, porque no sistema eu tenho que dizer se é uma porta de abrir, uma porta de correr, uma porta pivotante, uma porta giratória. Quantidade é 1. P2 é uma porta de 80 por 2,10. O material vai ser madeira. O sistema é de abrir. Então, porta de abrir é essa daqui, ó. Ela
é de abrir. A de correr é como se fosse o box do banheiro. Só que o box eu não preciso pôr no quadro de esquadrias. Quantidade é 1. A P3, a dimensão dela também é 80 por 2,10. Porém, a P3 não é de madeira. Ela vai ser de alumínio e vidro. Também o sistema é de abrir e a quantidade também é 1. Em relação às janelas, eu vou deixar uma linha separando e vou colocar aqui J1, J2 e J3. As janelas vão funcionar assim, gente. São sempre 3 dimensões. Largura, pela altura e, por último, o peitoril. O peitoril é a altura da janela em relação ao piso. Então a J1, a largura dela vai ser 80, a altura dela vai ser 60 e o peitoril dela vai ser 1,50. O material é alumínio e vidro. O sistema é o maxiar, a quantidade também é 1. A J2, que está aqui em cima, ela tem 1,60 de largura, a altura dela é 1,10 m e o peitoril é 1 metro. O material dela também é alumínio e vidro, o sistema dela é de correr, a quantidade também é 1. A J3, a dimensão dela é 1,20 por 110 e 1, alumínio e vidro também, correr também, quantidade 1 também. O sistema de correr, se eu tiver uma escala mais adequada, porque aqui ela está na escala 1:50, ela é muito pequenininha, mas eu poderia fazer assim, ó, desenhar ela em 4 partes separadas. Ficaria certinho. A gente só fez uma, porque a gente está fazendo à mão, então é mais difícil, ó. Mas o certo da janela de correr seria assim. Então lá no ArchiCAD, no AutoCAD, no Revit, a gente consegue ter esse nível de detalhe. Aqui, como a gente está fazendo à mão, vamos deixar assim mesmo. Outra simbologia que a gente vai colocar é nos 4 lados do desenho, a indicação das minhas fachadas. O que são as fachadas? São as vistas externas da edificação. Setas bem pertinho do desenho, 1 para 100, máximo o mais centralizado possível. Cada setinha ela vai ter 5 centímetros de comprimento. Nunca uso o escalímetro para riscar, tá, gente? Eu marco com o escalímetro e daí com o esquadro eu faço o risco, porque senão isso estraga o escalímetro. A altura da minha seta, deixa eu marcar o centro dela aqui. Vai ter 5, vou marcar o meio. E a altura da minha seta ela vai ser bem baixinha, 2 milímetros. Vou escrever fachada lateral esquerda. Posso até pintar um dos lados aqui da setinha para ficar melhor. Tanto faz o lado que eu vou pintar. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. O meu espaço aqui está bem pequeno, então eu vou invadir a margem, não vai ter jeito. Aqui na lateral também vou fazer ele reduzido, mas vou fazer dos 4 lados. Vou fazer a minha seta agora aqui na parte de baixo. 5 centímetros para que todas fiquem do mesmo tamanho. Essa será a fachada frontal. Posterior, eu vou fazer uma coisa que não pode, mas vou fazer porque o meu espaço é pequeno. Eu vou colocar a minha seta para o lado de fora da margem. Essa será a fachada posterior. Aqui a posição da minha seta, vou usar ela como referência.
Aqui o espaço, claro, vai ficar apertado. Se é no 1 a 2 eu tenho um espaço mais generoso. Vou colocar aqui o texto, fachada lateral direita.